lado já está o especialista em reprodução humana, Dr. Salomão Nassif Sfeir Filho, que é um prazer recebê-lo aqui. Sempre nas segundas-feiras, doutor, dá uma passadinha por aqui para a gente falar de coisa boa, né, doutor? De saúde da mulher. Isso, boa tarde, é um prazer a gente poder abordar um assunto da medicina reprodutiva. É verdade. Bom, hoje a gente vai falar sobre essa questão do ovário policístico. Vamos explicar primeiro para a mulher o que seria isso, doutor? Sem dúvida, o ovário policístico, ele é o distúrbio, a alteração hormonal mais frequente em termos de infertilidade e também em termos de alterações hormonais da mulher. Nossa. Quando foi inventado, foi por um cara chamado Stein Leventhal. Então ele falou e deu o nome de ovário policístico para a doença dos ovários policísticos. Mas a mulher tinha que ser obesa, bastante pelo, não podia menstruar e cheia de espinha. E com o tempo foram se observando que existiam vários modos de se apresentar os sintomas das mulheres que apresentavam ovário policístico. Por exemplo, tinha a magra, que menstruava tudo bem certinho, tinha mulheres que não tinham espinha, às vezes tinham pelo, vários tipos. Então, começou a existir a síndrome dos ovários policísticos, que abrangia uma série de mulheres com vários tipos de sintomas e sinais. Nossa, e por que acontece essa disfunção, digamos assim, do ovário policístico da mulher? Eu tive um professor que falava assim, que não sabe se veio primeiro o ovo ou a galinha. Por quê? Porque será que é o ovário policístico que causa isso na mulher ou será que é a mulher que provoca isso no ovário? Nossa! Bom, é lógico que hoje a gente sabe que é uma doença genética e imunológica e que provoca uma série de alterações, aumentando muito os hormônios masculinos, né? E faz com que a foliculogênese, quer dizer, a maturação dos óvulos não chegue até o final. Então é muito comum, às vezes, no começo, a mulher menstruar regularmente e com o passar do tempo ela começa a ter alterações no seu ciclo menstrual, atrasos menstruais, às vezes até pode ter alguns sangramentos anormais e depois elas começam a atingir uma fase que ela menstrua, mas não ovula. E depois ela começa a ter uma fase que não menstrua, que é uma fase de amenorreia, quando ela começa a ter mais que 3 ciclos sem menstruar. Mas ela começa já, mais ou menos na metade, ali naquela fase que começa a ter aqueles distúrbios, ela tem muitos ciclos menstruais sem ovulação, apesar de menstruar. Porque ela tem um defeito na camada da granulosa, que é uma camada interna do folículo, que dá uma alteração que ela não chega até o final da maturação dos óvulos. E hoje até estou acabando de vir de um congresso americano de medicina reprodutiva e que foi um dos temas mostrando tudo que existe de novo no tratamento. Opa. Então existem medicações, existem coisas que até pouco tempo atrás a gente não entendia bem o mecanismo dos ovários policísticos e hoje nós sabemos como lidar com os ovários policísticos perante uma mulher com infertilidade. Quais são as novidades que o senhor aprendeu nesse congresso que veio agora? Bom, além das drogas novas, é o manuseio da paciente com ovários policísticos, né? Que a gente achava que há muitos anos sempre vinha sendo de um determinado jeito, com determinados medicamentos. E agora já está saindo muitos trabalhos mostrando as perspectivas e os prognósticos quando você faz tratamento com novas drogas. Nossa! Doutor, tem gente participando com a gente. A Maria diz assim, ó, fiz um ultrassom, eu estava com um cisto no ovário direito, depois de um mês fiz outra e a linha tinha sumido. É normal? Depois de um mês fiz outra ultrassom e tinha sumido. Pois é, até então o diagnóstico até não só, mas muitas vezes o diagnóstico de ovários policísticos são realizados apenas pela ultrassonografia. E eles achavam que sempre era a ultrassonografia que fazia o diagnóstico. Nem sempre é assim. Hoje nós temos exames, que nem hormônios antimilerianos, que tem 92% de especificidade para diagnóstico de ovário policístico. E que são aquelas pacientes para você que eu te falei, que conforme a fase e o estágio dessa doença, ela pode se apresentar
com determinados sintomas. Certo. Ela pode estar menstruando sem ovular. Aham. E ela pode ter alterações que a gente consegue corrigir hoje. Porque nós temos esse novo exame que nos norteia como lidar com essas pacientes. Deixa eu ver quem mais está participando com a gente. A Gláucia diz assim, ó, tenho micropolicístico há 4 anos. Gostaria de saber se interfere para engravidar, doutor. Sim, é uma das principais causas de infertilidade. Porque o que acontece? Dentro do folículo ovariano tem o óvulo. Como esse folículo não faz a maturação final do óvulo, esse óvulo que está dentro do folículo não se extrusa, não ovula. Então esse folículo fica com o óvulo lá dentro e vai ficando na periferia do ovário. E eles vão tendo uma atresia, vão regredindo, e quando faz o ultrassom, vai pegar que nem um rosário ao redor na córtex ovariana, mas isso é um ovário policístico escarrado. O mais difícil são aqueles que estão escondidos. Olha só. Que você vai desconfiar quando você faz a indução ovulatória, aquelas pacientes que têm um grau de infertilidade mais forte, e que você tem que saber lidar e manusear com as pacientes que apresentam esses ovários policísticos, mais resistentes a esses tratamentos que antes a gente fazia e que respondiam bem. E um outro cuidado muito grande que se deve tomar com o ovário policístico é que na indução ovulatória ele tem uma grande chance, um risco muito alto, quando esse exame atinge uma certa concentração, ele tem uma chance muito forte de provocar um hiperestímulo ovariano, que é uma doença muito séria, que ela pode juntar líquido tanto no abdômen como no pulmão. Olha só. Doutor, tem muita gente participando do nosso programa, quero dar oportunidade agora para a Lara. Ela diz assim, ó, fico meses sem menstruar, já fiz vários testes e não estou grávida. Gostaria de saber se pode ser ovário policístico ou alguma coisa mais séria. Então ela está ali no caso, meses sem menstruar e não está grávida. O que pode acontecer, doutor? Então, essa paciente precisa saber, sem dúvida nenhuma, tem que pensar de primeira mão em ovário policístico. Mas deve ser descartado outras alterações em outras glândulas, porque podem ter doenças concomitantes e outras doenças que provocam também a falha da menstruação. Mas esse tipo de paciente, se ela realmente for confirmada ovário policístico, ela já está na última fase, na fase daquilo que eu falei, que é a paciente que tem a falha da menstruação por mais que 3 ciclos, que seria a amenorreia. Elas são as pacientes mais resistentes e as com maiores chances de ter um problema sério durante a indução ovulatória. Então, podendo causar aí hiperestímulo ovariano. Então, o melhor de tudo é quando a mulher diagnosticar o ovário policístico, buscar um tratamento mais rápido. Porque, às vezes, só receitar o anticoncepcional, a menstruação dela é uma menstruação falsa. Ela está menstruando porque ela está usando o anticoncepcional. Mas, por baixo, a doença silenciosamente continua. Até chegando numa fase da amenorreia, da falha da menstruação, que daí você tem que atuar mais precocemente. Entendi. Doutor Salomão, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Ver Mais. O senhor volta para a gente falar sobre aqueles outros assuntos que estão em pauta. Tá certo? Muito obrigado. Foi um prazer comparecer aqui. Obrigada, doutor Salomão.